Olá pessoal, nesta aula eu vou explicar para você rapidinho o fechamento do motor na configuração em Delta. Eu fiz esse esquema de ligação aqui no formato em Delta para explicar sobre a questão do fechamento do motor trifásico a ciclo de indução, que geralmente é o fechamento que o pessoal encontra mais dificuldade para poder entender como faz o fechamento. Imagine que você esteja olhando para dentro de um motor. A configuração imaginária é basicamente isso. Um motor de 6 terminais, certo? Na caixa de ligação, é possível ligar ele ou 2 níveis de tensão. Se o padrão for maior tensão para fechamento em Y 380, a menor tensão vai ser 220, trifásico, certo? Então o que acontece? Essa enumeração 1, 2 e 3, ela segue um padrão 4, 5 e 6, certo? Só que essa enumeração elas não são feitas aleatoriamente. Quando rebobina-se o motor ou fabrica-se o motor, essa numeração é um padrão para garantir que a combinação do fechamento dê certo e o motor rode corretamente, trabalhe corretamente. Se você não seguir o fechamento, a numeração correta, o que é que vai acontecer? O campo no estator não vai ter o sentido correto, então não vai gerar o torque, o conjugado correto do motor, certo? Não vai ter uma repulsão correta. Então o que acontece? É necessário fazer o fechamento corretamente. E qual é o padrão? Observe que aqui é como se eu tivesse 3 grupos de bobina. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Cada grupo de bobina tem começo e fim. Começo e fim. Começo e fim. O começo e o fim das bobinas tem que combinar na configuração certa, senão o motor não roda. Por isso que é necessário seguir a sequência de numeração. Agora, quando não tem anilha nos cabos, quando as anilhas apagaram, quando se perderam, como é que faz para fechar esse motor? Você precisa identificar os grupos de bobinas, checando continuidade entre as bobinas, separando os grupos e depois, com uma tentativa de erros e acerto ou com alguma outra forma mais rápida, você vai tentar identificar o começo e fim de bobina, fazendo erros e tentativas. Mas o ideal é que as anilhas jamais saiam da identificação dos condutores. É tanto que, na maioria das vezes, as anilhas elas são fixadas com a enumeração gravada em metal, para justamente você não ter o risco de perder a enumeração e nunca ter um problema de fechar o motor errado. Qual é a configuração? Sempre você deve lembrar, o 1 vai ligar com 6. Ligou 1 com 6, jampeou 1 com 6, você vai alimentar em uma das fases. Depois, 2 com 4, alimentar na outra fase. E depois, 3 com 5. Um bizu é sempre o único número ímpar que vai fechar com o número par é 1 com 6. Os outros dois, você tem que combinar ímpar com ímpar. Por exemplo, 3 com 5, está aqui, 3 com 5 alimentou com a fase R. E 2 com 4 alimentou com a fase S. E aqui, 6 com 1 alimentou com a fase T. Pronto. Essa sequência aí vai determinar o fechamento do motor e o motor vai rodar perfeitamente. Ok? Até a próxima. Segue, compartilha. Não deixa de compartilhar o vídeo. Curte também.